Irmãos, bom domingo a todos vocês, que a paz do Senhor esteja em cada lar, guardando vocês, seus filhos, seus netos, toda a sua família reunida nesse domingo, dia 18 de julho. Hoje eu gostaria de ler uma passagem em Mateus capítulo 24, versículo de 20 até o versículo 25, que diz assim: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, vô-lo tenho predito. Essa passagem é aquela passagem que Jesus está no templo e os discípulos perguntam para ele quando que se daria a volta do Senhor, quando que se daria os tempos do fim, o tempo de dores. E ele então responde com isso, o que iria acontecer nos tempos do fim. E nós vemos aqui, são coisas ruins que vão acontecer. Uma grande tribulação, como nunca antes houve. E antes ele falou, haverá terremotos, haverá pestes, haverá guerras e tudo mais. Muito bem, irmãos. Qual é o maior perigo para a humanidade? O maior perigo para a humanidade nesses tempos não são as pestes, os terremotos, as catástrofes, nem as guerras. Essa é uma grande tribulação, mas não é o maior perigo. O maior perigo está nessa palavra que Jesus termina nessa mensagem dizendo, eu já vos disse, eu vô-lo tenho predito. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Esse é o maior perigo do tempo dos fins. Não é a guerra, não são os terremotos, não são as doenças, mas esses falsos profetas e falsos cristos que vão operar grandes sinais e prodígios, esses vêm para enganar. Irmãos, é nesse perigo, é esse o grande perigo que a humanidade corre no tempo dos fins. Porque vem para enganar. Enganar para quê? Para levar à morte eterna. A morte de guerra, a morte de doença, a morte num terremoto, não necessariamente leva à morte eterna. Apenas a morte física. Mas a enganação dos falsos profetas, sim, elas levam à morte eterna. Então o maior perigo da humanidade é esse. E é curioso que a gente já vê isso acontecendo. Tem surgido de tempos em tempos pessoas que se dizem Cristo ou que se dizem grandes profetas e realizam até alguns sinais e prodígios e levam grandes multidões ao desvio da fé. Pessoas que estavam sendo evangelizadas são levadas por palavras enganadoras e terão a morte eterna, porque começaram bem, mas não puderam permanecer na fé porque foram enganados. Eu me lembro daquela passagem que Paulo, ele está evangelizando um homem importante e o secretário desse homem, ele, chamado Elimas, ele quer tirar as palavras que Paulo está falando, que são palavras de fé e de vida eterna, quer tirar para que o seu chefe, o seu patrão, não ouça essas palavras. E Paulo repreende, e esse homem fica cego por algum tempo, para que ele se arrependesse. Muito bem, vocês vejam
que esses falsos profetas, eles vêm com palavras de engano, e essas palavras são acompanhadas de sinais, e as pessoas ficam maravilhadas com isso. E como que eu posso, então, saber quando alguém é um falso profeta ou um profeta do Senhor? Quando uma palavra falada no púlpito, ou com uma palavra dita por alguém importante ou que tem autoridade, é uma palavra profética que vem do Senhor ou é uma palavra de enganação? A palavra de Deus, ela nos dá as características de uma profecia. Seja essa profecia por visão, seja essa profecia por sonho, seja essa profecia por revelação. A palavra de Deus nos dá um norte. E na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, Paulo diz: o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, essas três características são as características próprias da profecia que vem do Senhor. Ela edifica, ela exorta e ela consola. Sempre ela faz isso. Ela não tem outro objetivo senão esse. Quando Deus dá uma profecia, seja por visão, por sonho, ou seja por revelação, por uma pregação, o objetivo é sempre esse: trazer aos homens edificação, exortação e consolação. E a palavra que não vem do Senhor, mas vem do fundo do inferno, também Jesus já disse qual é a característica dela. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo do mesmo número, 10, o Senhor diz que o ladrão, ele sempre vem para roubar, matar e destruir. Então a palavra que vem do fundo do inferno vem com esses três objetivos: matar, roubar e destruir. E Jesus diz: não, eu vim para que vocês tenham vida eterna. Então a palavra de vida eterna, ela sempre vem do Senhor, e ela sempre vem com o propósito de edificar, exortar e consolar, e levar aquele que a ouve à vida eterna. Já a palavra que vem do inferno, ela sempre vem para roubar, matar ou destruir, seja por sonho, seja por visão, seja por suposta revelação daquele que fala. Uma outra característica é que a palavra do Senhor, ela vem ao profeta, mas o profeta controla. O profeta não entra em transe. O profeta, ele recebe a palavra e tem a convicção do Espírito Santo de que aquela palavra é do Senhor. E por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 14 ainda, no versículo 32, diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, o profeta, quando ele emite a sua palavra, profeta de Deus, seja por sonho, seja por visão, seja por revelação, ele o diz na convicção do Espírito Santo. Ele não entra em transe para saber qual é a palavra do Senhor. O Espírito fala para ele e ele sabe o momento certo de levar essa palavra aos homens. Uma outra característica é que a profecia do Senhor é uma profecia que traz paz e não confusão. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, logo em seguida esse que eu li, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, a profecia, ela tem o objetivo de exortar, edificar e de consolar, e ela vem sempre uma palavra de paz, e ela não traz confusão. Ou seja, ela não gera dentro da igreja discórdia, em que eu levanto, essa palavra não é do Senhor, eu falo, não, mas é do Senhor porque eu não sei. Não é disso. A palavra que vem pelo Senhor é sempre de paz e nunca traz confusão. E como que eu posso
ainda saber se uma palavra é do Senhor. Há outras características que não estão lá em Coríntios, mas estão na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós temos 4 características que João fala na primeira carta dele, no capítulo 2. E eu vou ler os 4 versículos, na verdade são 5 versículos que tratam disso. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 até o 25, diz assim: Vós tendes a unção do Senhor e sabeis todas as coisas. A primeira característica, irmãos, é que você recebe a unção do Espírito Santo. E geralmente essa unção é confirmada por outros irmãos. Eu gosto, muitas vezes, quando eu estou com a minha sogra, ouvindo uma música, ou ouvindo uma pregação, e ela diz o seguinte: eu estou sentindo a unção do Senhor. Essa unção, ela existe, e ela é uma unção do Espírito Santo. Ela revela aos nossos corações, confirmando que aquilo vem do Senhor, que aquilo é a palavra do Senhor, que aquilo é o Espírito Santo falando, e não o pastor, não o profeta, não a pessoa que está diante de você, mas é o próprio Espírito dizendo a você: esta é a minha palavra. E é por isso que na Apocalipse o Senhor usa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque é o Espírito sempre que fala, é a unção do Espírito, é a característica da profecia. E se você não tem ou não sente a unção, quando alguém está dizendo uma palavra, dizendo que é a palavra do Senhor, é porque ela não é do Senhor. Nós somos o povo de Deus, somos um povo reino do Senhor, profeta do Senhor, reis do Senhor. E, portanto, ou nós temos a unção do Senhor, ou nós não somos igreja do Senhor. A segunda característica está lá no versículo 21, nesse 1 João capítulo 2. Eu não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, nenhuma mentira vem da verdade. A palavra que vem do Senhor é sempre verdade. Ela não é obscura. Ela não é mais ou menos. Ela não é talvez. Ela não é mentira, mas é sempre a verdade. Quando nós lemos a Escritura, é a palavra da verdade. E tudo que está escrito nela é verdade. As coisas aconteceram como estão escritas. E quando alguém tem uma palavra que é profecia do Senhor, ela é verdade. Porque é o Senhor falando, isso é verdade. E, portanto, ela nunca traz a mentira ou revela a mentira. Se o profeta disse alguma coisa aqui e posteriormente verifica-se que não é verdade aquilo que ele disse, não é profeta do Senhor. A terceira característica diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Irmãos, a palavra profética, ela jamais vai negar quem Jesus é. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Salvador. Tudo o que ele disse que fez, o que ele disse que falou, o que ele falou para nós e nos foi revelado pelas Escrituras, é verdade. Ele morreu pelos nossos pecados. Se o profeta disser para você que Jesus não morreu pelo seu pecado, ele não vem do Senhor. Porque Jesus disse que ele morreu pelos seus pecados. Que todo aquele que se arrepende será salvo. Se com a tua palavra você disser que Jesus ressuscitou dos mortos, e em seu coração você crer nisso e confessar os seus pecados, você é salvo. É o Senhor que disse, é a palavra dele que disse. Então jamais um profeta vai negar nem as palavras do Senhor, nem a pessoa de Jesus. Ele nunca vai dizer que Jesus não é Deus. Ele nunca vai dizer que Jesus não morreu e ressuscitou por nós. Uma outra característica está lá no versículo 23. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então, o profeta sempre confessa Jesus e o nome de Jesus. Ele é uma pessoa que necessariamente foi lavado com o sangue do Cordeiro.
e, portanto, ele tem autoridade que Jesus deu a seus discípulos, de falar palavras de verdade. E a última característica é que o profeta, ele sempre se concentra na promessa do Senhor. Ah, que promessa! Vamos ler o versículo. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E o 25. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tem muita profecia se concentrando nas coisas desse mundo. Irmãos, a profecia, elas invocam a vida eterna, a promessa. O objetivo dela é levar a você ficar firme nessa promessa, a vida eterna. Eu tenho visto na internet. Leia essa palavra e você vai ficar rico. Irmãos, não é essa a promessa. A promessa é a vida eterna. Toda profecia que evidencia coisas desse mundo, ela não vem do Senhor. Eu gostaria de passar para vocês algumas passagens bíblicas que falam de sonhos e visões proféticas. E estudar com vocês se esses sonhos e visões proféticas, elas têm esse selo de característica, de paz, de não confusão, de exortação, de edificação e de consolo. Gênesis capítulo 37, versículo de 5 a 9. São os sonhos de José. José tem um sonho que os irmãos dele e o pai e a mãe dele, na verdade não era a mãe, era porque já havia falecido, a madrasta dele, estão diante dele e eles se inclinam perante o José. São os feixes, aquele sonho dos feixes. Gênesis capítulo 37, de 5 a 9. Em que parte dessa profecia houve alguma evidência que ela vinha do Senhor? A primeira é que ela se cumpriu. E a segunda é que ela trouxe o consolo para o coração de José quando ele foi preso. Era um garoto de 17 anos, de 18 anos, que ia passar por grandes provações. E ele recebe esse sonho, e provavelmente esse sonho manteve ele firme na promessa do Senhor, porque ele sabia que vinha do Senhor, e que se alguma coisa tivesse que acontecer para ele, no final, a profecia se cumpriria. E se cumpriu. Trouxe consolo durante os tempos difíceis da vida de José. Depois nós vemos as duas profecias, as duas visões de sonhos que são reveladas para José, a do copeiro e a do padeiro. Em que ponto essas profecias trouxeram algum tipo de consolo, de paz, de exortação, de edificação às pessoas? A primeira é o sonho do copeiro. Ele teve um sonho e esse sonho revelava que em 3 dias esse copeiro iria voltar à liberdade, iria voltar a servir o rei. E a segunda profecia era do padeiro. Em 3 dias o padeiro seria condenado à morte. Em que ponto essas profecias, que são sonhos proféticos, revelados pelo Espírito do Senhor a José, em que ponto que eles trouxeram algum tipo de características que nós estamos conversando aqui?
Irmãos, elas serviram como meios para que uma outra revelação fosse dada agora em sonho para o faraó. Ela foi um meio, um instrumento de consolo e prosperidade para o povo do Egito durante os tempos de fome, e revelado que seriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Se isso não tivesse acontecido nas celas, na cadeia onde ele se encontrava com o padeiro e o copeiro, não haveria autoridade suficiente para que o faraó revelasse o sonho, lá em Gênesis, no capítulo 41. E nós temos outras visões e sonhos. Nós temos o sonho de Salomão, que Salomão, em 1º livro de Reis, capítulo 3, de 10 a 15, ele recebe uma visão do Senhor, e o Senhor fala com ele. Em que ponto que trouxe algum tipo de edificação, de consolo, de exortação ou de paz? Tudo que foi revelado para Salomão trouxe paz e sabedoria durante todo o reinado da vida de Salomão. E a palavra de Deus fala que no tempo de Salomão não houve guerras. Então essa revelação de paz, ela se cumpriu exatamente como o Senhor havia dito. Depois nós temos os 4 sonhos de Daniel. No capítulo 2, depois no capítulo 4, depois no capítulo 7 e depois no capítulo 8. 4 sonhos que Daniel revela. 2 ele revela para o rei Nabucodonosor, e 2 sonhos ele recebe, e ele fica assustado quando ele recebe, que são do capítulo 7 e 8. O primeiro sonho de Daniel, capítulo 2, é o sonho que ele vê aquela estátua enorme. E cada parte da estátua é feito do material, ouro, prata, bronze, ferro e barro. Em que ponto que há algum tipo de característica profética? Primeiro, é de edificação e consolo para todas as gerações de crentes, irmãos. Se vocês lerem em Daniel capítulo 2, versículo 44, vocês vão ver que diz o seguinte: nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará o reino, um reino, que é o nosso reino, irmãos, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e ele subsistirá para sempre. Se não é uma palavra de consolo para os cristãos, desde o tempo de Daniel, irmãos, para os crentes, então eu não sei o que é. Porque ele mostrou exatamente que o mundo teria reinos e grandes reis, mas que no final o vencedor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós somos parte desse reino. Daniel 4, nós temos que Nabucodonosor, ele fica louco. E ele tem um sonho de que é uma árvore enorme que vai ser cortada e vai sobrar só o toco. E nós vemos no capítulo 4, no versículo 37, o resultado desse sonho que ele teve e da revelação profética que Daniel lhe deu. E nesse sonho, diz assim, a palavra do Senhor em Daniel 4,
37. É o testemunho de Nabucodonosor. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aqueles que andam em soberba. Irmãos, é uma exortação. E essa exortação que foi dada a Nabucodonosor levou-o a glorificar ao Senhor. Às vezes um sonho vem para nos exortar. Às vezes um sonho vem para nos edificar. Às vezes um sonho vem para nos consolar. Mas quando o sonho vem para nos exortar, irmãos, e é sonho do Senhor, ele leva a isso, a glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vem para glorificar ao Senhor, como aconteceu na vida de Nabucodonosor. Às vezes os sonhos vêm e trazem medo para a gente. Você já teve um sonho que você acordou perturbado? E de manhã você está tão perturbado que você conta esse sonho para alguém, preocupado que alguma coisa de mal vai lhe acontecer. Irmãos, se há uma exortação do Senhor, é também libertação. Ele está te livrando de alguma coisa. Nós temos que se lembrar que a palavra, ela sempre se confirma na palavra. E eu digo isso porque lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz assim: como os pássaros que fogem, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Essa é a versão da Bíblia Revista e Atualizada. Mas veja, na versão NVI, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. E na versão King James, como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, a maldição jamais cairá sobre quem não a merece. Irmãos, quando você tem um sonho ruim, a primeira coisa que você deve fazer é saber, bom, eu dei alguma brecha? Minha casa deu alguma brecha? Porque se não deu, irmãos, é apenas um sonho. Pesadelos acontecem. Então, não é uma profecia, é um sonho. Muitos sonhos nós temos, e nem todos são revelação do Senhor. Quando eu estudava essa palavra, estudava esse sermão, de como que eu levaria a vocês, eu me lembrei o seguinte, irmãos, que nós temos que vigiar muito bem a nossa boca, porque as nossas palavras, elas podem ter um conteúdo profético, ou elas podem ter uma carga maligna. E nós temos que ter cuidado com as palavras, principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo que a palavra não seja profética, e você profere essa palavra com autoridade, você pode conduzir muitas pessoas a situações difíceis e até a morte. Ah, pastor, mas isso é muito grave o que o senhor está falando. Quer dizer que uma palavra minha pode levar alguém à morte? Pode. Uma palavra dita com autoridade. Uma palavra dita por alguém que deveria ser santo, justo, profeta do Senhor. Uma palavra dita por alguém que é do reino de Deus. Ela tem uma força.
Com a tua boca você pode trazer bênção ou com a tua boca você pode trazer maldição. Irmãos, eu me lembro de um caso na Bíblia, de uma palavra que foi dita, não era profética, mas foi dita como palavra profética e levou um outro profeta à morte. No primeiro livro de Reis, no capítulo 13, conta uma história do tempo do rei Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, quando houve a divisão entre o Reino do Norte e Sul, Davi, Salomão, Roboão. Quando Roboão, que era neto de Davi, assumiu o reino, alguém se levantou chamado Jeroboão e o reino foi dividido. E um profeta é mandado de Judá lá para uma cidade de Betel, no Reino do Norte. O nome desse profeta não é revelado na palavra. E esse profeta vem no dia que Jeroboão está fazendo um sacrifício num altar a deuses falsos, e ele está queimando incenso nesse altar. E o Senhor fala, profeta, vai lá e fala para ele que isso que ele está fazendo, esse altar vai ser destruído. E quando eu levantar um rei, daqui a quase 800 anos, o rei Josias, imagina, 800 anos depois, quando eu levantar um rei chamado Josias, ele vai simplesmente soterrar esse altar e vai esmigalhar ossos e vai simplesmente amaldiçoar esse altar. E nesse momento o Senhor vai destruir. E nesse momento que o profeta fala, o altar se quebra. E o rei aponta a mão dele para o profeta e amaldiçoa o profeta e fala, vamos prender você. Quando ele diz isso, a mão dele se seca. E o rei fica apavorado quando ele viu o altar quebrado, a mão dele seca. Ele grita para o profeta, não, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. E o profeta ora por ele e a mão dele volta ao normal. E o rei fala, venha profeta então comer comigo na minha casa, tomar uma refeição. E o profeta diz assim, não posso tomar nenhuma refeição nesse lugar, porque quando o Senhor me mandou, ele disse para não tomar nem água aqui. Então eu tenho que voltar pelo mesmo caminho e eu não posso tomar nenhuma refeição por aqui. E ele vai embora. Quando ele vai embora, um outro profeta escuta o que aconteceu e manda os filhos chamarem o profeta, e o profeta é convidado para comer pão e água na casa desse profeta, o profeta velho. E o que acontece é que o profeta diz, não posso comer porque o Senhor falou para eu não fazer isso. E daí o profeta velho, enganando o profeta novo, fala, não, eu acabei de receber uma mensagem do Senhor que você pode. Irmãos, aqui nós temos uma lição. Nenhuma profecia do Senhor é contestada por outra profecia do Senhor. E o profeta novo não sabia disso e comeu. Irmãos, nós sabemos o resultado. Ele, quando vai embora, um leão ataca e mata o profeta. Então, uma palavra que não tinha conteúdo profético, dada por alguém que tinha autoridade do Senhor, levou um homem de Deus à morte por desobedecer a palavra do Senhor. Irmãos, a tua palavra como crente, como homem e mulher de Deus, é uma palavra com autoridade do Senhor. Vigie a tua boca. Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, e depois de 6 a 10, diz assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A língua, irmãos, é um fogo, é mundo de iniquidade.
ela está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também é posta por ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, aqui está a razão pela qual os falsos profetas e falsos cristos vêm com o objetivo de enganar, para destruir toda a carreira humana. Não se faça ministro desse tipo de conduta, igual uma conduta de falso profeta. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, nós bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela amaldiçoamos, feito à semelhança de Deus. De uma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou nós igualamos-nos aos profetas de Deus, ou nós nos igualamos aos falsos profetas. Ou destruímos a carreira humana, ou edificamos, exortamos e consolamos a humanidade. Essa é a nossa meta enquanto estivermos por aqui. E cuidado com os sonhos. Jeremias diz em 23, 28, o profeta que tem um sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. E finalmente, irmãos, Mateus diz, digo-vos que de toda palavra frívola, uma palavra vã, uma palavra que não traz testemunho nenhum de que você é um crente, que você proferir aos homens, você vai dar conta dela no dia do juízo. Irmãos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Profetas e profecias. Fique na paz do Senhor. Amém.